Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição. Estamos já na lição número 9. A lição de hoje tem como título A Igreja e a Educação. O verso para memorizar está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 6 ao 8. E diz o seguinte: Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que nos tornastes muito amados de nós. Bem, nós sabemos que no meio em que estamos inseridos, onde nós temos diversas cosmovisões diante de nós, né, diversos ensinamentos diante de nós, muitas dúvidas surgem. E é natural que surjam muitas dúvidas. Nós estudamos já na lição número 4 sobre a cosmovisão bíblica, e é muito importante que, caso você não tenha aí estudado essa lição, é importante que você volte lá para compreender um pouco melhor essa questão da cosmovisão bíblica. E nós estamos inseridos, então, no meio onde temos aí diversas cosmovisões. E como eu falei, muitas dúvidas elas surgem. Surgir dúvidas não há problema, né? Não tem problema termos dúvidas, pelo contrário. Quando nós temos dúvidas, nós procuramos essas respostas dentro da cosmovisão bíblica, nós nos achegamos mais próximos do nosso Pai. Nós nos achegamos mais próximos de Deus. Então, ter dúvidas nos aproxima de Deus, se, é claro, nós buscarmos essa compreensão dentro da cosmovisão bíblica. Infelizmente, muitas pessoas acabam julgando as outras porque determinadas pessoas têm aí algumas dúvidas que algumas pessoas acham que são dúvidas bobas, né? Que são dúvidas aí que se fosse uma pessoa realmente cristã, fervorosa, ela não teria essa dúvida. Então ela acaba sendo julgada por ter determinada dúvida. Infelizmente nós temos isso, mas nós precisamos sim compreender que ter dúvida não há problema diante de tantos ensinamentos no mundo em que nós estamos inseridos. Sim, muitas dúvidas elas podem surgir. E algo muito importante é que a igreja ela tem que dar oportunidades, ela tem que criar momentos oportunos para que essas dúvidas elas sejam respondidas. Seja lá qual for a dúvida, seja lá qual for o assunto a ser abordado, a igreja ela tem que sim estar preparada para debater todos os assuntos necessários, porque na verdade todos os assuntos são necessários a ser debatidos e a ser respondidos. Então nós precisamos sim, na igreja, criar esses momentos onde as pessoas colocam as suas dúvidas, sejam lá quais são as dúvidas, e que elas possam ser aí respondidas dentro da cosmovisão bíblica. Porque veja bem, se a igreja ela não cria esse espaço para debater todos os assuntos, esses assuntos eles serão debatidos somente fora do âmbito da igreja e eles serão respondidos, portanto, fora do âmbito da cosmovisão bíblica. Então, se nós não respondemos as perguntas dentro da cosmovisão bíblica, elas serão respondidas dentro de uma outra cosmovisão. Então, veja como é importante, sim, nós juntos, como igreja, conversarmos, debatermos e respondermos aí as dúvidas que elas surgem. E é claro, né? Todos temos dúvidas. Né? Aquela pessoa que acha que sabe tudo e que não tem mais dúvida alguma, né? Essa pessoa certamente tem algum problema e nós precisamos aí ter essa compreensão que nós não sabemos tudo. Né? Nós falamos na semana passada que Deus, os ensinamentos sobre Deus, ele é infinito porque Deus é um ser infinito. Então nós nunca compreenderemos completamente a Deus, portanto nós sempre teremos dúvidas. E nós só precisamos buscar essas respostas dentro da cosmovisão bíblica. A lição ela traz para a gente um momento muito interessante, onde surge uma dúvida. Está lá em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 27, 28, se não me engano, nós temos ali a parábola do bom samaritano. E ela começa por conta de uma dúvida. Jesus ele coloca, né, ele explana essa parábola do bom samaritano por conta de uma dúvida que ela surgiu, né, um mestre da lei ali conversando com Cristo,
perguntando o que eu devo fazer para alcançar o reino dos céus, né? E ele mesmo fala, né, sobre os mandamentos, amar o Senhor teu Deus, e também cita a questão do amor ao próximo. E esse mestre da lei então pergunta, né, mas quem é o meu próximo? E Cristo então ele traz a parábola do bom samaritano, que basicamente diz, né, sobre um homem que foi ali roubado, né, foi assaltado, foi espancado e ficou jogado no meio da estrada, e passa por ele então um sacerdote, passa direto, não fala, não faz nada, não age de forma generosa, e passa logo na sequência um levita, também passa direto, não fala nada, não faz nada, não cuida do homem, e depois vem um samaritano. E veja o detalhe, né? Nós falamos na semana passada sobre os samaritanos, no encontro de Cristo com a mulher samaritana. Nós falamos que os judeus eles viam os samaritanos como pessoas inferiores. E Cristo, na semana passada nós falamos sobre a mulher samaritana, né? Ensinamentos que os judeus aprenderam, né, com uma lição trazida por uma mulher samaritana. E aqui a gente vê mais uma lição que os judeus recebem, né, dentro dessa parábola, Cristo abordando um samaritano, uma pessoa que eles entendiam que era inferior. E o samaritano, então, né, parou, cuidou, levou para uma hospedaria, né, esse homem ali que estava ferido, enfim, e demonstrou o amor ao próximo. E ali, então, Jesus ele deixa explicado que o próximo são todas as pessoas, todos aqueles que precisam, todos são aí o nosso próximo. E essa questão, então, surge ali de uma dúvida do mestre da lei, como nós falamos. E aqui nós podemos também pegar, a lição ela traz outros ensinamentos que a gente pode puxar dessa parábola do bom samaritano. E para isso eu vou trazer uma ilustração, para a gente entrar aqui num outro assunto que a lição abordou com a gente. A ilustração é a seguinte: se eu falar para você a palavra igreja, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Para deixar um pouco melhor, para a gente entender um pouco melhor, vamos mudar. Se eu falar para você a palavra escola, qual é a coisa que vem na sua mente? O que você lembra quando eu falo para você escola? Certamente, muitas pessoas vão lembrar do quê? Da época de escola, né? Vão lembrar dos amigos, dos inimigos, né? Das desavenças, dos professores, de algumas outras ali, de alguns outros momentos ali variados que ocorreram. Mas veja que dificilmente, não é impossível, né? Mas dificilmente alguém irá falar sobre os conceitos aprendidos na escola. Quando a gente fala escola, nossa época de escola, nós lembramos de tantas coisas, mas dificilmente lembramos dos conceitos que aprendemos. Conceitos de matemática, de português, de ciências, de história, de geografia. Mas veja que a escola, teoricamente, nós passamos pela escola para aprender os conceitos, e justamente os conceitos são as únicas coisas aí que dificilmente a gente lembra. E quando a gente pensa na igreja, infelizmente acaba sendo da mesma forma. Vamos voltar à pergunta inicial, né? Quando eu falo igreja para você, o que é que você pensa? Talvez nós deveríamos, na verdade, né, pensar sobre os ensinamentos que são abordados nos cultos, deveríamos pensar na organização de forças para buscar mais pessoas para Cristo. Mas o que é que nós lembramos muitas vezes? Dos problemas com as pessoas, dos defeitos dos outros, das fofocas. E infelizmente essa é uma grande realidade. Quando você vai para casa depois de um culto e você conversa aí com a sua família sobre a igreja em si, o que é que vem à tona nessa conversa? São os ensinamentos aprendidos? São realmente uma conversa sobre qual é a melhor forma de buscar pessoas para Cristo? Ou na conversa ela vem fofocas, as intrigas, os defeitos das outras pessoas? E a lição aqui no seu resumo, né, ela traz aqui a pergunta, né? Já que essa é a questão que acontece, né, como diz aqui, né, o lado social da igreja muitas vezes ofusca todas as outras funções que ela deve cumprir.
Muitos param de frequentar a igreja porque a dinâmica social complexa e prejudicial torna praticamente impossível adorar a Deus e desfrutar da presença divina sem distrações. E a pergunta é, então, qual é a solução para isso? E interessante, nós temos muitos livros que abordam, né, sobre a temática de como fazer igreja, né, como fazer melhor uma igreja. Mas a resposta ela é muito simples. A lição ela traz uma resposta muito simples. Ela diz assim: qual é o valor ou que efeito tem toda a luz doutrinária que possuímos como igreja se nós não somos gentis uns com os outros? Perceba que parece algo muito complexo de resolver essa problemática, mas só o fato de nós aprendermos a amar o nosso próximo e entendendo o próximo como Cristo ensinou diante ali a parábola do bom samaritano, né? Somente o amor ao próximo, a generosidade para com o nosso próximo, basicamente essa é a solução para o problema. E aí, quando a gente age dessa maneira, talvez o nosso foco passe para o lugar certo e talvez aquilo que nós lembremos, né, quando falarmos de igreja, será de fato aquilo que nós devemos lembrar. Um provérbio indiano diz a seguinte questão: não há sentido em dar a alguém uma rosa para essa pessoa cheirar depois de você ter lhe arrancado o nariz dela. E veja que nós podemos fazer um paralelo justamente com Jesus sendo uma flor, né? Uma flor com o cheiro mais doce que existe. E agora nós queremos apresentar esse Jesus, mas perceba que muitas vezes a nossa crueldade, a nossa falta de amor, a nossa intolerância, nosso preconceito, a nossa hipocrisia, muitas vezes impede das pessoas apreciarem esse cheiro suave e doce que é representado aqui por Cristo Jesus. Infelizmente, essa é uma grande realidade. Queremos apresentar um Jesus, mas antes mesmo de apresentá-lo, nós acabamos ofuscando a Cristo por conta da nossa vida, por conta das nossas ações. E não adianta apresentar Cristo se nós mesmos estamos ofuscando a Ele com a nossa vida. Aqui na lição, no resumo, diz: amar uns aos outros é um bordão tão comum nos círculos cristãos que, às vezes, a demonstração desse princípio corre o risco de tornar-se obsoleta ou superficial, quando os membros passam a demonstrar externamente uma espécie de amor que não se estende além dos cultos. Mas é possível revelar amor de fato se a bondade não for demonstrada ao mesmo tempo? Para que a igreja seja um lugar de aprendizado e crescimento, não serão necessários apenas pastores e professores competentes e cheios do Espírito, mas também é preciso haver bondade e amor dos membros cheios do Espírito. Às vezes a gente tem essa percepção, né, de quem tem que estar cheio do Espírito, demonstrando amor, demonstrando paciência, são só os líderes da igreja, né? Só os pastores, os professores, anciãos, enfim. Mas não. Essa igreja só será realmente eficiente quando os membros, né? E aí a gente engloba então todos, né? Quando os membros demonstrarem um amor verdadeiro, estando cheios do Espírito. Então, antes de criticar o outro, antes de olhar o defeito do outro, precisamos olhar para a nossa vida e saber em que a nossa vida está ofuscando Jesus no olhar de uma outra pessoa. Jesus, ele nos convida para sermos a luz do mundo. A lição aborda sobre essa questão. Jesus, ele nos chama para sermos a luz do mundo. Já falamos isso aqui em outra lição, de forma bem específica. E essa é a nossa missão, iluminar as trevas em que as pessoas se encontram. Mas nós precisamos ter a noção de que tudo que nós fazemos, de certa forma, afeta a maneira pela qual as outras pessoas enxergam a Deus. Sim, afeta.
Nós sabemos e falamos bastante sobre isso, que o Espírito Santo tem a função de convencer as pessoas. Sim, o Espírito Santo é que vai convencer, mas nós muitas vezes abrimos ou fechamos a porta para que o Espírito Santo haja na vida de alguém. Então, sim, a maneira que nós mostramos a Cristo, a maneira que nós apresentamos o nosso Pai às outras pessoas, e aquilo que nós fazemos, sim, afetará de muitas formas a maneira pela qual as pessoas enxergam a Deus. Um outro ponto para fecharmos a lição, ela traz aqui de forma muito interessante estatísticas, né, sobre a quantidade de vezes que a palavra cristão aparece na Bíblia. E aqui diz que a palavra cristão aparece na Bíblia 3 vezes. Apenas 3 vezes. E quando nós falamos assim, que somos cristãos, né, quando alguém te pergunta, você é cristão? Mas por que você é cristão? Aí a resposta geralmente é o quê? Sou cristão porque eu acredito num conjunto de ensinamentos aqui que o cristianismo aborda, né? Mas veja que uma outra palavra aparece muito mais vezes na Bíblia. A palavra é discípulo. Ela aparece 256 vezes na Bíblia. E entenda que a palavra cristão, né, ao designar, né, o outro como um cristão, não foi os próprios cristãos que se autodefiniram com essa palavra, né? Muito provavelmente outras pessoas que definiram os cristãos como cristãos, né? Os seguidores de Cristo como cristãos. Mas veja que Lucas, a gente vê lá em Atos, né, lembrando que Lucas escreveu Atos, né, em Atos capítulo 6, no verso 1, Lucas, olha como ele define, né, aqueles novos conversos. Ele diz assim, olha, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, enfim, e vai continuando aqui. Lá no verso 7 a gente vê de novo, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Então veja, discípulo é o seguinte, né? Discípulos, eles são estudantes, aprendizes práticos, alunos. Certamente eles creem, né, naquilo que lhes foi ensinado, mas eles são mais do que apenas crentes. Eles aprendem as habilidades de seu mestre para repeti-las e seguem a mesma carreira dele. E quando o mestre morre, seus discípulos propagam os ideais e práticas aos quais ele dedicou a vida. Então, meus amigos, se ser cristão é apenas acreditar num conjunto de conceitos, num conjunto de ideias, num conjunto de ensinamentos, não seja apenas cristão. Não seja apenas cristão. Seja discípulo. O discípulo, ele acredita também, mas ele não só acredita, ele coloca em prática tudo aquilo que o mestre ensinou. Todas as habilidades que o mestre executava, o discípulo também pratica e ensina outros. Então não seja apenas um cristão, seja um discípulo. Dessa forma, certamente nós conseguiremos levar luz ao mundo. Uma última ilustração para terminar, diz assim, a igreja ela é chamada de hospital para os que sofrem espiritualmente. Essa é uma metáfora muito mais comum do que aquela que chama a igreja de universidade para os que perecem na ignorância e nas trevas espirituais. Uma universidade na qual todos somos chamados a nos matricularmos como estudiosos em residência permanente, aprendendo com Jesus de Nazaré, o mestre dos mestres. Mas as duas metáforas, hospital e universidade, elas precisam estar unidas para nos dar o entendimento mais completo da palavra igreja. Ou seja, nossa cura espiritual ela deve estar associada a uma educação religiosa que nos treina para ser discípulos. Então, que esse seja o nosso desejo, que esse seja a nossa vontade, né, de nos tornarmos discípulos, estarmos na igreja, não apenas para nos curarmos espiritualmente, mas também como uma universidade, agregando conhecimentos, ensinamentos. Mas lembrem, enquanto nós estivermos focados nas pessoas, nos defeitos dos outros, nas coisas ruins que acontecem, nós não conseguiremos
realmente aplicar em nossa vida os ensinamentos, porque os ensinamentos não são o nosso foco, né? Acabam não sendo nosso foco e nós acabamos esquecendo. Portanto, que possamos ter o foco correto e assim possamos buscar ser verdadeiros discípulos de Cristo e assim iluminar o mundo, sempre lembrando que o amor ao próximo, a generosidade ao próximo é o primeiro passo para apresentar de forma melhor o verdadeiro Cristo Jesus que nós precisamos apresentar. Que Deus possa te abençoar e a gente se vê na próxima lição. Até lá.